gente, a Masterclass então começou e toda a honra seja dada ao Senhor Jesus, que tem me abençoado e que me trouxe até aqui. Então, é agora que nós vamos falar sobre esclerose múltipla. Minha gente, obrigada pelos retornos, muito obrigada por vocês ajudaram aí. Aqui tá ótimo? Então tá, Jéssica, tá ótimo, para mim também tá ótimo, viu? Então, eu vou começar contando um pouco da minha história para vocês. Muita gente não me conhece, eu sou Leila Ribeiro e eu tenho esclerose múltipla, sou enfermeira, professora, sexóloga, terapeuta alternativa, né? Hoje a gente não fala mais alternativa, é integrativa. E estou aqui hoje para dividir com vocês a minha experiência. A nossa Masterclass de cura diária está acontecendo, já há dias acontecendo um esquenta e eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha história, dividir com vocês a minha experiência e amanhã eu vou continuar falando tudo que eu preciso falar, viu? Mas hoje eu quero contar uma história para vocês. Assim como você, eu também tinha sonhos, ainda tenho, viu? Mas eu tinha sonhos, eu ainda muito jovem, fui para a faculdade, me formei, fiz inúmeras especializações, fiquei na área de saúde porque eu sempre gostei de cuidar das pessoas e durante o meu trabalho eu absorvi tudo aquilo que eu precisava, inclusive trabalho, ações sociais e aquele número de atividades que eu sempre tive. E me perdi estudando, trabalhando muito, me perdi, né, investindo, ajudando pessoas e a minha vida de repente foi surpreendida. Eu estava no meu primeiro doutorado por volta de 2005, quando eu tive sintomas muito intensos, que foi diagnosticado como estresse e que muitos de vocês sabem o que é isso. Quando nós temos um diagnóstico de esclerose, primeiro a gente anda, recebe 1000 diagnósticos e só depois a gente fica sabendo, né, o que houve. Então, eu também fui assim, fiquei 3 meses afastada, abri mão de inúmeras atividades pensando que era estresse e pronto. A vida seguiu, melhorei, pensamos que era e a vida seguiu. Então, mais tarde, por volta 5 anos depois, eu num outro doutorado e parece que não era bem, né, a minha sorte, mas eu num outro doutorado eu tive os sintomas e eu fui então acometida por uns sintomas muito mais fortes, mas eu me lembrei que eu já havia sentido aquilo antes. E o mesmo médico disse: você está com estresse novamente. E eu, como a vocês, eu quase acreditei. Se não fosse as medicações que não davam certo, se não fosse aquele tanto de medicação que trocava o tempo todo, e por incrível que pareça, a minha história, ela começa aí, quando eu fiquei 8 meses procurando o diagnóstico, tomando inúmeros medicamentos, procurando a opinião de médicos, e a minha história, eu considero que ela começa aí. Foi quando nós descobrimos, tivemos um diagnóstico, e nós descobrimos de fato o que era. E aquilo me deixou muito frustrada, aquilo me deixou muito chateada, como todo mundo, né, gente? Você recebe um diagnóstico assim. E detalhe, eu, da área de saúde, sabia muito bem do que se tratava. Então, algumas pessoas demoram, outras vão na internet, estudam, leem, mas eu sabia o que era. Eu só não conhecia pessoas com a doença, mas eu sabia, porque vez ou outra na área a gente veio passando, consultando e tal. Então, mas eu também, professora universitária,
eu deixava parte da minha vida na faculdade, nas ações, né, de educação, de formação de alunos da área de saúde também. Então, foi assim que tudo começou, e eu diria para você assim, foi um divisor de águas. Foi algo que marcou muito a minha vida, e eu sei que marcou a sua vida também. Quando vocês me falam que estão tristes, que não sabem o que fazer, que estão desesperados, que sentem uma dor horrível no coração por tudo isso que passa, eu sei exatamente o que vocês estão sentindo, sei exatamente o que vocês estão falando. Por quê? Porque é como se o nosso mundo desabasse. É como se tudo, é como se eu tivesse construído tudo e alguém viesse e derrubasse tudo e eu tivesse que começar do zero. É meio assim na esclerose múltipla, a gente começa do zero. A gente começa primeiro conhecendo a doença, sabendo exatamente do que se trata, sabendo o tratamento. Então, há 13 anos atrás, gente, o tratamento, ele era muito complicado. Por quê? Porque a gente não tinha esse número de medicamentos que a gente tem hoje. Além de não ter esse número de medicamentos que nós temos hoje, nós ainda temos uma outra característica. O quê? É que naquela época nós tínhamos um problema seríssimo, que a medicação, todas as medicações davam um efeito, uma reação muito violenta, e a gente, sabe, se perdia naquilo. E olha que eu, profissional da saúde, eu também me perdia nisso, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o quê? É que eu tinha. E aí as pessoas me perguntam, eu sinto o maior prazer de dizer, porque o fato de estar aqui com vocês, eu sei, eu estou dando esperança para vocês. Eu estou dando esperança, porque tem muita gente sem esperança. O que eu quero dizer para vocês que eu sempre fui cristã, e eu sempre fui, assim, tive sempre uma relação muito íntima, muito próxima com Deus. E eu sempre acreditei que Deus não nos coloca aquilo que nós não suportamos. Deus não coloca nas nossas mãos aquilo que nós não damos conta de levar. A gente só precisa acreditar, a gente só precisa colocar os pés que o mar vai se abrir. Então, eu já começo contando para vocês, dizendo que é importante para a cura diária, é importante que você e que eu estejamos pensando assim, sabe? Porque às vezes eu faço a minha parte e Deus já fez a dele. Então eu preciso fazer a minha parte, tá? E aí, o que eu queria dizer para vocês, pode deixar aqui, pode deixar, eu quero um slide. Peraí, só um pouquinho, tá, gente? Porque eu tô meio assim. Ok, obrigada. Então, é o seguinte, voltando para minha história, eu sentia visão turva, diplopia, fraqueza muscular, fadiga tremenda, uma das queixas mais terríveis que tem, mais frequentes, 85% das pessoas sentem. E aí eu senti assim, eu não conseguia andar, não conseguia sair do lugar, eu vivia deitada, saía de um lugar e ia para o outro, caindo, mole, muito fraca. E além disso, o que eu queria voltar para as minhas atividades. E assim, como vocês sabem, a gente que é professor, que é da área de saúde, muitas vezes a gente tem mais de um serviço, tá? Mais de um trabalho. Eu tinha uns 3 ou 4, eu acho. Então, é sério, né? Então, veja bem, o que aconteceu comigo? Eu tive que me afastar para tratar. Tive que deixar a faculdade, tive que deixar uma série de coisas, inclusive no meu trabalho de assistência, eu não pude mais ser enfermeira. Mas eu me realizo como professora, eu sempre fui professora, eu sempre ensinei desde criança. Então, por isso, gente, eu estou aqui hoje. Vocês acreditam? Eu entendo a minha missão hoje. Eu entendo a minha missão. Deus me deu uma oportunidade para eu, além de portar uma doença, eu aprender sobre ela e poder ajudar as outras pessoas. Tem uma série de gente falando e eu adoro. Pode falar, tá? Depois eu vou dar uma lida e vou falando com vocês posteriormente, tá bom?
mas é legal vocês estarem contando. Mas aí, gente, eu tive o desafio do tratamento, eu comecei tomando aquela medicação de primeira linha, que é o Avonex. Então, o que é o Avonex? O Avonex é uma medicação que você faz injetável uma vez por semana, e mais os efeitos dele duravam a metade da semana. Então, quando eles passavam, já era quase o dia de tomar outro. Assim também as pessoas que tomam outros medicamentos de primeira linha, tá? Então, é isso que eu fui passando. Hoje, gente, vocês tomam o Fingo, que é via oral, que eu acho isso fantástico. Hoje tem medicação que você faz uma vez ao mês. Então, isso é uma facilidade. Isso é um avanço da ciência. E eu acho isso fantástico, de saber que vocês chegaram depois de mim. Alguns, né? Nem todos, mas quem chegou depois de mim tem uma experiência nova, tem uma experiência divina, né? Porque já tem uma medicação, já tem esperança, já tem tratamento, já tem inúmeras coisas, né? Então, essa aqui, com 29 anos, eu tinha 42 anos no segundo surto. Por isso que eu fiquei assim meio, sabe, mais comprometida. Eu estou falando com vocês, arrumando aqui, antes que o meu celular... Eu estou no celular, então antes que ele tenha um probleminha aqui. Ok, então, gente, contando essa experiência para vocês, o diagnóstico de vocês é história semelhante, né? Semelhante à minha. Só que aconteceu uma coisa. Eu me deprimi, sim. Eu fiquei triste, sim. Eu não tive processo de negação. Aliás, eu não conheço esse negócio de processo de negação. Não, eu nunca fui de negar. Tá bom, é esclerose. E aí, o que eu preciso fazer? Eu tive uma certa depressão, até por causa dos medicamentos que eu usava, mas logo eu já me reconstruí, já me refiz e fui atrás do que a medicina integrativa, do que a outra medicina tem. Eu tô vendo um barulho aqui, deixa eu resolver esse problema agora. É porque quando a gente tá com mais de um aparelho, né? Ok. Então, gente, contando essa experiência para vocês, eu quero em primeiro lugar dizer que as coisas só aconteceram quando eu tomei uma decisão. As coisas aconteceram quando eu decidi que elas precisavam mudar. E eu sempre pensei assim, poxa, tá bom, eu já tenho o diagnóstico, e aí eu vou fazer o que com ele? Eu preciso resolver. E aí foi quando eu caminhei para uma outra formação. Eu já tinha várias formações, caminhei para uma outra, onde eu aprendi, né, a dar resposta, aprendi a conhecer o meu corpo, onde eu aprendi a conviver com os sintomas da doença, onde eu aprendi a conviver com o tratamento, dar a resposta ideal para o tratamento, tá? Então, o que eu tenho para dividir hoje com vocês é tudo que eu já aprendi, o que eu aprendi até hoje. Mas o que eu fiz? No início, a gente tinha muito isso, né? Do presencial, né? Então, no início, a gente tinha isso. E aí, o presencial é algo assim. A gente fazia exercícios, ajudava as pessoas, fazia cursos, formação. Eu passei por muitos cursos, por muitas formações, tá? Mas, de qualquer forma, hoje eu já estou num outro momento. Eu estou num momento em que eu deixei, né, a medicação. Eu deixei a medicação e, de repente, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a cuidar de mim. Então, o meu processo de cura diária era um processo, gente, simplesmente de 3, 4 horas por dia que eu investi em mim. Gente, eu tô arrumando aqui, tá? Porque o negócio aqui tá diferente. Então, eu investia em mim e investia, tinha exercícios que eu fazia, deitava no chão. Vocês me veem de vez em quando, né, fazendo isso? Eu deitava no chão e ficava ali, fazia meus exercícios e fui aprendendo. Vocês sabem o que eu usei, eu já contei para vocês, mas eu vou falar aqui. Eu primeiro fiz um processo de desintoxicação, vou falar sobre essas coisas que eu fiz amanhã, tá? Ai, Deus. Tá tudo bem, viu? Só que o negócio tá caindo.
mas tá bom. Então, eu fiz um processo de formação, né? Onde eu aprendi a mexer com o meu corpo, trabalhar com o meu corpo. E além da desintoxicação, as dietas, tudo aquilo eu fiz para que eu pudesse desenvolver uma forma de autocura, uma forma de tratar e de cuidar de mim. Porque, gente, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar, né? Então, é aquela velha história. Eu tenho que cuidar de mim assim como você. Gente, enquanto você esperar, eu não tomo não, Andréia. Eu vi sua pergunta chegando aqui bem na hora que eu tô arrumando esse negócio. E esse negócio hoje, ele tá de rosca. Ai, ai. É celular querendo cair. Isso, vou ler aqui um pouquinho do comentário de vocês até eu resolver esse probleminha, tá? Ok, acho que agora eu resolvi, só vou ter que fazer assim. Tá ok, gente? Vocês acham que tá bom? Minha imagem aqui, acho que deu agora. Acho que não vai ter problema, não. Muito bem, então, o que eu estava falando aqui para vocês, que é o processo de superação. Quando você descobre que tem uma doença, o que você faz? Você conforma? Você vai cuidar dela? Ou você finge que não é com você? É normal. Qualquer um desses comportamentos, e é normal ter os dois, os três, todas as formas de comportamento possível, porque nós somos únicos, né? E quando vocês me perguntam sobre sintomas, eu sempre falo assim, eu tive sintomas, vocês têm sintomas, eu tive um momento de dificuldade motora, mas depois eu comecei a fazer todo um processo de tratamento, tá? Pera aí, gente. Ok. Todo um processo de tratamento. Eu acho que agora não vou atrapalhar vocês mais não, porque eu tô parando toda hora aqui, tá? Ok. Então, gente, essa foi a minha história. Hoje, né, esse mês de setembro, coincidentemente, tá? Às vezes você pensa, por que você está fazendo o lançamento da sua Masterclass hoje? É porque hoje tem 10 anos, exatamente 10 anos que eu deixei de tomar medicação. Eu recebi alta e continuei com tudo que eu já fazia, intensifiquei algumas coisas, porque quando a médica diz para você, olha, você pode parar de tomar medicação porque suas cicatrizes, suas lesões cicatrizaram, que é o surto remitente, né? Então, você às vezes tem, tá ótima? Tá bom, obrigada, Isa, valeu. Então, às vezes você tem uma dificuldade, né? Medo, eu tinha medo, falava assim, não, eu não quero deixar a medicação, porque se eu deixar a medicação, o que vai acontecer? Eu posso ter um novo surto e tal, até eu aprender que dava mesmo, que eu podia fazer, que eu poderia, tá? Então, foi assim que começou. Hoje, completando 10 anos, é a data do início da nossa Masterclass. E eu vou falar para vocês, eu entendi a minha missão, eu estou aqui porque eu tenho uma missão e eu já tenho feito ela já há alguns anos, mas agora eu estou intensificando isso na forma de preparar outras pessoas para enfrentar e para ter o resultado que eu tive. Então, quando eu falo de preparar, é o quê? Poxa, eu não sei se vai dar certo você fazer a mesma coisa que eu, mas a probabilidade é muito grande. Então, o que seria, né? Quando nós falamos que nós queremos, por exemplo, né, ter uma cura diária. Seria primeiro, gente, entender o que é a doença. Na verdade, todos nós, quando recebemos o diagnóstico, nós nos preocupamos para entender o que é a doença, né? O que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença, primeiro, neurológica, desmielinizante, autoimune, é uma doença crônica, porque, né, não sai daí, mecanismos inflamatórios e degenerativos que acontecem dentro da gente. E aí, eu quero que você não se esqueça desse nome inflamatório.
porque é aqui que mora, né, toda a ciência. Por quê? Já desmielinizou, pode cicatrizar? Pode. Quando? Quando o processo inflamatório acabar, tá? E a esclerose, vocês sabem, cada um de vocês tem uma história, cada um de vocês tem um surto, uma forma que ela apareceu, alguns de forma progressiva, outros de forma surto remitente, outros já secundário, cada um tem uma forma de apresentar os surtos, tem uma forma de fazer o tratamento, inclusive vocês podem ver, os sintomas não são iguais, os tipos de esclerose não são iguais e os medicamentos também não são iguais. Não é algo muito, muito incrível assim? Porque eu falo, é difícil eu dizer para você, começa com tais sintomas. Não, todos nós temos um problema sim, porque eu comecei com um, depois no outro surto eu já tive outros, embora tenha repetido. E se a gente comparar eu com você, você pode muito bem ter tido sintomas totalmente diferentes, né? Não, a esclerose múltipla amiotrófica, não é esclerose múltipla, é esclerose lateral amiotrófica, Kleiber. Na verdade, é também denominada de ELA, tá? É diferente, por quê? Porque ela atinge não o sistema nervoso central e nem o sistema nervoso... não é o sistema nervoso central, é o motor, tá? É periférico. Ok, então, voltando aqui, em relação às causas, né? As pessoas sempre perguntam, o que causou, qual é o motivo da esclerose múltipla ter aparecido em você e tal. Nós ainda não sabemos, porque a ciência também não sabe. Então, eu tenho várias causas. Pode ser por infecções virais, um vírus chamado Epstein-Barr, que é o vírus que a ciência já descobriu que tem uma forte relação com o aparecimento de esclerose. O Epstein-Barr é um vírus que provavelmente a gente tenha pego na infância e ele ficou guardadinho aqui, né? Guardadinho dentro da gente e num determinado momento ele aparece já provocando a doença, tá? A exposição ao sol. Tem pessoas que têm exposição ao sol e mesmo que não tem exposição ao sol, principalmente as pessoas que moram nos extremos norte e sul e que faltam vitamina D, que também já está provado que a relação de falta de vitamina D com o aparecimento da desmielinização é algo muito forte, é algo presente. Então, provavelmente as pessoas têm essa relação. Tanto é que a gente tem que fazer reposição da vitamina D. Exposição ao tabagismo. O tabagismo está relacionado ao aparecimento da esclerose múltipla. Obesidade. E aí a gente começa a achar vários pontos que vão relacionando a gente e colocando a gente dentro disso aqui. Então eu digo para você, a gente tem a predisposição genética que ela pode nunca desenvolver esclerose. E a gente tem, além disso, os fatores ambientais, que são esses que eu estou dizendo, tá? Ainda tem exposição a solventes orgânicos, tá? Esses fatores ambientais, eles são muito fortes, eles são muito presentes como causadores, como presentes no desenvolvimento da esclerose múltipla, tá? Muito bem. Os sintomas são N sintomas, né? Então, a gente tem fadiga, tem as parestesias, né? A parestesia, gente, é aquela dormência, tá? Que fica formigando o tempo todo, a gente chama de parestesia também. Mas quando eu digo fadiga, porque a fadiga, ela é às vezes o carro-chefe. Às vezes você roda procurando procurando um diagnóstico e tudo, às vezes você só tem isso de queixa, mas só não, às vezes é muito forte, tá? Porque a gente conhece pessoas que têm fadiga e que, por incrível que pareça, ela nem anda. Por quê? Porque realmente é um fator debilitante, tá? Eu não usei o protocolo Coimbra, por quê? Porque eu resolvi seguir o que os médicos tradicionais falam,
ensinam, e eu também sou da área de saúde, então não tem estudos provando isso, tá? Não tem provando. Pelo contrário, se você usa vitamina D e faz o tratamento, você tem sim uma resposta muito boa, mas se você deixa o tratamento e vai para a vitamina D, em alguns casos as pessoas conseguem estacionar, mas nem todos, é uma minoria. Outros casos, as pessoas têm surto, têm progressão da esclerose, então eu acho que essa é uma decisão que deve ser pessoal. E eu conversei com a minha médica na época, ela me orientou, eu fui para uma endocrinologista e ela me acompanha também fazendo reposição e controlando a minha vitamina D. Para mim foi o suficiente, tá? Então, e outras coisas que eu uso e que eu quero compartilhar com vocês amanhã na segunda parte da nossa Masterclass. E aí, doutora, a minha médica, a doutora Denise Steroli de Goiânia, tá? Ela atende em Goiânia, viu? Vou voltar aqui para os sintomas, neurite óptica, que é a inflamação do nervo óptico, tá? Então, por isso que a gente tem aquela visão borrada, mancha escura, o centro da visão do olho, tá? Às vezes a gente tem um embaçamento visual, isso é muito comum, tá? Além dos problemas motores. Algumas pessoas começam com problema motor, outro começa com formigamento, outro começa com fadiga, outro começa com tudo isso ao mesmo tempo. E eu diria para você, o segundo surto que eu tive, que foi o que fez o diagnóstico, comecei com tudo isso e mais umas coisas, tá? Comecei com uma intensa dor de cabeça, que durou 8 meses, que eu ia no pronto-socorro todo dia tomar medicação injetável, até descobrir o que era, tá? Também tem outras coisas, por exemplo, falta de coordenação dos movimentos, tá? Para andar, aquelas tonturas, desequilíbrio, que é algo que é muito forte na esclerose. Porque, gente, eu tenho um sintoma, você tem outro e o outro tem outro? É porque a lesão em mim é em um lugar, em você no lugar, no outro é outro lugar. Então, a lesão, ela modifica nas pessoas e, dependendo do lugar, ela vai afetar um determinado órgão. Por isso que algumas pessoas têm os problemas de esfíncter também, tá? Esfíncter urinário e o esfíncter anal, porque as pessoas às vezes não conseguem segurar a urina, não conseguem segurar as fezes, já é um comprometimento esfincteriano por causa de uma lesão que tem e etc, tá? A outra coisa é que também é importante eu falar para vocês que as funções cognitivas, essas passam muito despercebidas, sabia? Porque quando não aparecem sintomas físicos e a pessoa às vezes só tem problema de memória, só não, né? É muito sério. Mas tem um problema de memória, falta de atenção, ela não processa as informações, às vezes só isso aparece na pessoa. E até associar, até fazer os exames, né? Às vezes a pessoa convive com isso um tempo muito longo, até às vezes ela tem um surto e aí o surto apareceu os sintomas, tá? O surto, gente, é aquele conjunto de sintomas que aparece de repente e que às vezes deixa, no pós, né, sintomas, deixa algumas sequelas, deixa algumas dificuldades, deixa, né, realmente complicações, tá? E também tem as questões mentais, né? Por exemplo, a alteração do humor. Quem nunca? Mas é que às vezes as pessoas falam o seguinte, olha, me trataram de transtorno bipolar não sei quantos anos. Aí depois descobriu que não era. Por quê? Porque eu tive depressão, porque apareceu com a fadiga, porque apareceu com isso, com aquilo. Aí as pessoas, né, elas vão associar isso também. Sim, boa lembrança. A questão do estresse, né? Gente, até de você receber o diagnóstico, até de você assimilar isso, eu vou falar uma coisa para vocês, é muito difícil. Até você assimilar que você está com a doença e como é que você vai viver a partir de agora, como que vai ser. Tem gente que pensa, nossa, meus filhos, minha casa, nossa, meus pais, meu trabalho, é muita coisa para a gente pensar, tá? E aí, essa é a problemática, Por quê? Porque isso vai envolver e vai afetar a nossa questão, né, de mental mesmo, sabe? Vai, às vezes, nos deixar para baixo, ou então deixar com muita ansiedade. Tudo isso é muito importante relembrar, tá? Ok.
O pessoal tá falando aqui, eu tô tentando ler, tá, gente? Porque como eu tenho uma aula pronta e eu tenho que falar sobre ela, então eu vou falando, vou lendo e depois eu dou uma geral, tá bom? De vez em quando aparecem umas coisas e eu leio rápido porque vocês estão aí me ajudando, isso é fantástico, tá? Então é bom vocês irem contando. Enquanto você conta, tem outra pessoa lendo e outra pessoa às vezes interessada em saber os seus problemas, né? Outra coisa muito interessante é a alteração da marcha, que também pode ocorrer, mas ela pode ser provocada pela falta de força. Então, às vezes, a pessoa tem um problema na marcha, mas é porque ela perdeu a força. E se ela ganhar força, ela volta com a marcha. Ela volta a andar. Então, eu já ajudei em tratamento, já tratei pessoas que não andavam. Já acompanhei pessoas que já estavam com andador. E acompanhei pessoas que voltaram. Por quê? Porque o problema da marcha, o problema do caminhar da pessoa é porque ela não tinha equilíbrio, é porque ela tinha fadiga, é porque ela não tinha força muscular para ela conseguir se manter de pé, ou ela caminhar, fazer um tempo assim maior, tá? Eu vou dizer para vocês assim, são complicações muito sérias, tá? Tem gente que não sente, então ela ainda não percebeu. Tem gente que já sentiu, que teve uma recuperação. E eu vou dizer para você assim, eu particularmente senti, sei como é, corri atrás, fiz muitas coisas que eu precisava fazer, conheci, aprendi e hoje eu diria para você, não tem outra forma, não tem outro caminho. Esse é o caminho que você tem que fazer. Às vezes ele é difícil, tá? Você perdeu o músculo? Vamos fortalecer o músculo. Parou de fazer atividade física? Não, é porque eu não ando. Então, eu não posso fazer atividade física porque eu não saio do lugar. Tem que fazer na cama, na cadeira, onde você estiver, mas você tem que fazer, tá? A Graça tá falando que usa muleta. Isso, Graça, graças a Deus que é só muleta. Então, você vai trabalhar esse membro para você conseguir ter força muscular para você dar uma resposta, tá? A outra coisa, sensação de que os objetos giram em redor da gente. Ah, coisa horrível. Porque é sistema nervoso central, entende? Então, o que você vai fazer? Você vai, o tempo todo, aquela tontura, aquele negócio que é uma sensação horrível. O que a gente precisa trabalhar? Isso aqui a gente trabalha desenvolvendo as atividades de equilíbrio e vai melhorando aos poucos, tá? As náuseas, às vezes, elas vêm acompanhadas de vômito, a sensação de tontura, esse rodar, vem acompanhado de quê? Vem acompanhado de vertigem, vem acompanhado de náuseas, tá? Porque quando a gente fica tonto, já dá um pouco de náusea mesmo, né? Cortando aqui, vocês viram? Hoje tá tudo amarelo aqui. Hoje tem muita vitamina C, né? Ok. Então, formas clínicas. Tem N formas clínicas, tá? É só lembrar a vocês que esclerose múltipla tem vários tipos. Esclerose também tem vários tipos. Eu tenho de pele, eu tenho esclerose lateral miotrófica, eu tenho esclerose múltipla, tá? Então, eu tenho outros tipos de esclerose. No nosso caso aqui, o meu trabalho, ele é bem específico porque é o tipo da esclerose que eu tive, foi o que eu estudei, o que eu preparei e o que eu tenho acompanhado, muito de perto. Então, com o passar do tempo, eu fui deixando outros acometimentos, tá? Da esclerose e ficando concentrada mais da esclerose múltipla. Então, a gente tem uma esclerose que às vezes aparece uns sintomazinhos, sabe aquele sintoma? Às vezes aparece um sintoma e ninguém diagnosticou e tudo. Se a gente consegue fazer esse diagnóstico antes, às vezes de um provável, de um surto forte, talvez a gente consiga, né, evitar os tipos de complicação que existem. Mas o tipo de esclerose mesmo que tem, nós temos a remitente recorrente, ela atinge 85% das pessoas. Nós temos a secundária progressiva, 10% das pessoas. O que é a secundária progressiva? É uma evolução
tá? Da esclerose remitente recorrente. Então, com o passar do tempo, às vezes a pessoa não se adaptou, não teve tratamento, não conseguiu, né, controlar, aí ela vai intensificando e ela vai aparecendo, a cada surto ela aparece com algumas dificuldades, algumas sequelas, algo assim, tá? E nós temos a primária progressiva, que ela é outros 10% das pessoas que têm esclerose têm a primária progressiva. Hoje a primária já está na discussão, embora muito mais rara, ela tem uma discussão importante, porque os medicamentos começaram agora, né? Eles começaram e tem esperança, tem medicação saindo aí, que a Anvisa já deve autorizar em breve, e as fases de teste foram muito positivas e muito bacanas. E tem uma forma aí que chama progressiva com surto. Ué, mas não é primária progressiva, não. Tem uma forma aí, ela atinge 5% das pessoas. Sabe como é? Ela vai evoluindo, vai causando, aí vai tendo surtos e vai progredindo as sequelas, sabe? Vai tendo surto e vai progredindo, tá? Então, esse é um tipo que a gente fala, é muito raro. A Graça está falando que tem a secundária progressiva. Você já tem muito tempo, né, Graça, que você tem essa esclerose? Porque a secundária progressiva, ela aparece muitos anos depois do tratamento que iniciou da remitente recorrente, tá? Então, provavelmente, você já tem um tempo bem longo, né, de esclerose. Ok. O diagnóstico, quem já tem sabe, mas eu coloquei na nossa programação para a gente falar, tá? O diagnóstico aqui, a ressonância magnética, ela é a primeira porque ela mostra as placas, né? Antes, a esclerose múltipla eu chamava esclerose de placas, porque você via a ressonância e via as placas no sistema nervoso central. Então, é tanto o cérebro, né, como a medula, tá? Ao longo da coluna, aquela medula que pode aparecer lesão também. Então, é só aí. É diferente das outras escleroses, por isso, porque igual a lateral é neurônio motor, então é dos movimentos das pernas, dos braços, né? É outro, viu, Kleber? Isso mesmo. E a segunda forma, achei as placas, tá lá, fiz o exame, achei as placas, o que eu faço? Agora nós precisamos confirmar com exame de líquor. Então, todos vocês já devem ter feito também o exame de líquor. O exame é aquele que vai lá na medula, tira lá da coluna, né, um líquidozinho que manda para o laboratório para fazer as testagens, né, os monoclonais. Aí, depois, vem os outros exames que são complementares. Que outros exames são esses? São aqueles que, uma vez constatado que você tem a probabilidade de ter esclerose múltipla, porque tem lesões do sistema nervoso central, porque deu sintomas, né? Fez o líquor, deu ok, aí você começa o quê? Você começa a fazer os exames para saber onde foi que essa esclerose já afetou, já envolveu você, tá? Então, a primeira coisa, o potencial evocado, tá? É importante, ele é o evocado visual, tem um potencial evocado auditivo, então às vezes você faz para saber se existe uma diminuição, né, da sua sensibilidade visual ou não. E tem também na visão um exame chamado campimetria visual, que também ele é fantástico para saber se nós perdemos ou não a visão periférica, tá? É chato, né? Eu vou falar pra você, eu acho todos muito chato. O de líquor, eu acho ele o pior, sabe? Depois desse vem a urodinâmica. Quem fez urodinâmica aí sabe, é muito triste fazer aquilo. Né? E também que é pra a gente saber, né, a força da bexiga, se ela realmente está expelindo, se tem incontinência e etc. Tem os outros exames também, né, que são sensitivos, exames de neurofisiologia para ver força, essas coisas assim. Então, é muito exame, quem já passou pelo diagnóstico sabe, fez várias vezes, e muitas vezes nós repetimos
os exames, porque você vai de um médico para o outro, aí ele quer, né, fazer de tudo de novo e tudo. Então, é muito sofrido, né, gente? É muito sofrido, tá? Bom, aí a gente chega, né, no tratamento que eu disse no início, né? Isso mesmo, passa uma semana de cefaleia, náusea, horrível, isso mesmo. E tem mais, né? Aquela tensão, né? Aquela coisa assim. Eu falei que a urodinâmica, para mim, é o segundo mais grave, e a Lua Pereira, né? Falou que vai fazer. Então faz logo, viu? Faz logo. Então, assim, nós temos a medicação de primeira linha, que muitos de vocês devem se identificar, o Rebif, Avonex, Betaferon, Copaxone, são os de primeira linha que a gente usa e que sempre usou, eles sempre existiram, eles estão aí, e esses são aqueles que a gente começa a usar. Por quê? Para eu ir para a segunda e terceira linha, eu preciso ter experimentado esse. Eu preciso ter feito um tratamento, porque muitas vezes eles conseguem manter, eles conseguem segurar os surtos, só eles. Mas vai depender de quê? Vai depender do número de lesões, do comprometimento, tá? Do tempo, que às vezes a pessoa, quando faz o diagnóstico, ela conta pra gente, ela fala, eu já senti isso várias vezes em outros momentos, mas eu não fiz diagnóstico, tá? Então tem tudo isso, né? E tem aquela medicação, aquela boa, todo mundo gostaria, né, de tomar, é que é a medicação de segunda, de terceira linha, que são os medicamentos que estão disponíveis hoje. Alguns pelo SUS, outros você tem que entrar com recurso para conseguir, mas é isso, tá? Que seria o Fingolimod, que seria os mais famosos, né? Esse, o Natalizumab, que a gente fala o Nata, né? E outros, Ocrevus, que hoje as pessoas estão conseguindo via convênio, né? Ou então Ministério Público, você vai lá, aciona o Ministério para você conseguir. Então tem inúmeros medicamentos, né? Amor, Copaxone, que bom, você já mudou, né? Você saiu do Copaxone? É porque às vezes a gente tem, né? Tem inúmeros, viu, gente? Às vezes muda o nome, tá? Então vai mudar o nome de acordo com o produtor, mas eles têm aquelas funções. As funções deles, de segunda e terceira linha, são medicamentos que vão às vezes inibir a saída dos linfócitos daquelas células brancas nossas da defesa, que saem e vão fazer a lesão em outro lugar. Então, principalmente o Fingolimod, ele vai lá e evita a saída dos linfócitos dos linfonodos, ou seja, eles ficam lá na casinha deles, bonitinho, e não sai fazendo estrago, tá? Então tem outros também que são anticorpos monoclonais, né, que a gente vai fazer, mas que às vezes deprime o sistema imunológico, às vezes você deixa de ter defesa para outras doenças, por isso que a gente tem que fazer abrir mão de algumas questões. Então, às vezes, o profissional, o seu neurologista, ele vai acompanhar você dando as dicas sobre isso, né? Sobre qual é melhor, qual não é, né? Bom, na sua cidade não tem, Lu? Deixa eu te contar, dormi uma noite inteira. Quando? Essa noite? Eu parei aqui um pouco para ler o que vocês estão falando, tá? Eu não consigo ler, mas tudo bem. Oi, Vanessa, você dormiu? Ótimo, eu quero que vocês durmam, tá? Estou na justiça para receber o Ocrevus. Excelente. O pessoal que está tomando já tem aí todo um comentário bom do Ocrevus, tá? Bom, o que eu queria dizer para vocês? Tem medicação para te ajudar na fadiga, tem medicação para te ajudar às vezes nas tonturas, às vezes para te ajudar em relação às vitaminas que são importantes. Então tem tudo isso que pode ajudar além da medicação específica, tá? Então, o que eu quero falar é que hoje eu estou numa outra vibe. Eu estou assim,
eu não faço tratamento tradicional, porque nesse momento eu não preciso. Mas quando eu precisei, eu fiz o tratamento e fiz tudo mais que eu quero contar para vocês, que eu quero passar para vocês, tá? Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu utilizei uma parte da medicina indiana chamada medicina ayurvédica. Eu fiz processo de desinfecção, aí eu fiz junto, né, nesse tratamento integrativo, eu fiz alimentação, aprendi a comer, aprendi o que eu podia, porque a medicina indiana, ela vai classificar você, vai ver qual é o seu biotipo, chama dosha, tá? Ela vai classificar, ela vai ver qual é o seu biotipo, o que está em desequilíbrio de você e vai tratar você com as técnicas que ela tem. E o que essa medicina indiana tem? Da medicina integrativa, ela é fantástica, porque ela tem a fitoterapia, ela tem toda a alimentação, ela tem yoga e ela tem a meditação, que é fantástico. Então, tudo isso eu usei, tudo isso eu fiz, tá? Bom, a outra coisa, eu fiz self-healing também. Self-healing é um método, né, que eu conheci na época, e esse método que eu conheci, ele me ensinou coisas valiosíssimas, tá? É um método criado pelo Meir Schneider e que trabalha algumas questões da nossa, né, das nossas doenças. Por exemplo, as dificuldades motoras, né? Ele trabalha com essa ideia da regeneração, da bainha de Melina. Então, a gente trabalha com exercício, movimento, massagem e tudo isso nós fizemos. Além disso, trabalha também com a visualização, que é um processo que a gente faz da visualização das nossas lesões, reconstituição da bainha. Amanhã eu quero fazer um pouco com vocês têm que estar preparados amanhã, hein? Hoje eu tô fazendo uma abordagem assim bem ampla para amanhã a gente aprofundar, tá bom? Então veja bem, eu também faço quiropraxia, eu faço até hoje, tá? Quiropraxia também é algo que eu utilizo. Então eu tenho a quiroprata, eu tenho a pessoa que faz, que me atende, eu faço só uma manutenção, vou uma vez por semana ou de 15 em 15 dias, tá? Mas preciso para fazer os ajustes das nossas vértebras. Por quê, gente? Porque quando a gente tem essas contraturas, tem essas rigidez muscular, elas fazem os nossos ossos ficar muito presos. Então, eles perdem aquele espaço de poder ter um líquido, né? Entre as articulações tem um líquido. E esse líquido é muito importante que ele esteja lá, senão a gente vai ter lesão de articulação. Então, assim, você vê muitas pessoas que têm esclerose múltipla ter outras lesões ósseas, de articulação, algo assim, desgaste de quadril, às vezes tem hérnias, coisas assim. Então, a quiropraxia, ela me ajudou a dar um equilíbrio, tá? Bom, a outra coisa que eu fiz é a acupuntura, tá? A acupuntura teve um momento e eu indico sempre as pessoas fazerem acupuntura. Quando o seu processo inflamatório está muito alto. Se você tem acupuntura, se você faz, você vai diminuir um pouco essa resposta inflamatória, tá? Eu vou voltar daqui a pouco, eu vi as perguntas aqui, mas é que se eu parar eu não consigo falar o conteúdo. Então, eu estou vendo as perguntas e daqui a pouco falo mais para vocês, tá? Outra coisa que eu gosto muito é o tratamento da aromaterapia com óleos essenciais. Óleos essenciais. Por quê? Porque a aromaterapia é uma ciência, já está provado que os aromas também, eles têm um processo de cura, né? Então, o uso desses aromas, claro, você usando o aroma correto para aquela necessidade é importante. Então, eu associei isso também. Outra coisa que eu usei, de vez em quando eu volto, retomo, tomo, aí paro uns anos, volto, é a homeopatia. A homeopatia, ela tem uma resposta muito boa para processos inflamatórios, né? Então, não tem problema eu fazer o tratamento convencional e utilizar tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Tô listando aqui as coisas que eu usei
para falar com vocês mais a miúde, para eu chegar nessa história, chegar nesse caso aí que você tem, que você está portando, tá? Então, assim, a fitoterapia eu acabei fazendo também separadamente, além de ter acompanhamento na medicina indiana, fiz também porque eu gosto muito desse negócio das plantas, gosto muito de aprender esse negócio de você complementar com as plantas, com as ervas, com os temperos. Então, eu também utilizei muito, utilizo até hoje. Eu sou muito próxima a esse tipo de tratamento, tá? Então, me perguntaram qual o nome do método. O método Meiji Schneider chamado Self Healing, tá? É o método que eu utilizei de atividade física, de exercício. Agora, pensa bem, gente, são exercícios que eu faço. Aqui, eu não falei para vocês ainda, mas eu fazia musculação, eu caminhava, eu parei a musculação recentemente, assim, tem uns anos, e eu só fico no Pilates. Por quê? Porque nesse momento, eu preciso muito de ganhar espaço, de alongar. Nós precisamos de muito alongamento e força. Então, eu faço isso no Pilates. Agora, eu faço exercícios do Self-Healing, eu faço Pilates e eu caminho. Essas seriam as atividades que eu faço hoje, tá? Mas eu gosto de mudar de vez em quando. Por quê? Porque nosso corpo acostuma, né? Fazer as atividades e tudo. Copaíba é bom. Copaíba é a cannabis brasileira que a gente utiliza, que é muito bom, dá uma resposta muito boa, principalmente nas dores musculares, que às vezes muitos têm, né? Nos espasmos, copaíba é muito bom, tá? André, aumenta esse Pilates então, André. Vamos lá, vamos fazer pelo menos umas 3 vezes. Eu gosto de fazer todo dia, né? Mas tem dia que falha, então aí compensa, tá? Bom, gente, então, tudo isso que eu fiz, tudo isso. E eu quero trabalhar, dar umas dicas de uns exercícios para vocês amanhã. Quero dar umas dicas de como vocês vão, por onde vocês vão começar. Mas, se fosse para eu definir para vocês onde vocês vão começar, eu não saberia. Por quê? Porque a minha necessidade é uma e a sua é outra. Então, veja bem, a definição de prioridades foi o que eu falei muito no Esquenta aí esses dias atrás. A definição de prioridades é muito importante, porque qual é a sua prioridade? Fala para mim. A minha prioridade, gente, era aliviar os sintomas da esclerose e aquelas dificuldades que eu ganhei, né, de andar, movimento e tudo. Eu queria recuperar isso. Mas eu queria mais do que isso, eu queria ter qualidade de vida. E eu tenho qualidade de vida hoje. Então, eu tenho meu trabalho, eu trabalho aqui com vocês, ajudo pessoas, eu trabalho na assistência. Então, eu tenho qualidade. Só que eu defini as minhas prioridades. Chegou um dia que eu sentei e falei assim, peraí, eu preciso resolver isso. Eu preciso ter, de fato, saber o que eu quero da minha vida. Então, eu falei, eu quero continuar com a doença? Bom, se não tem jeito, não é que eu quero, mas eu quero minimizar os sintomas dela. E aí eu defini minhas prioridades. Por exemplo, eu comecei porque é muito difícil a gente mudar o nosso estilo de vida, né? Você sabe disso mais do que ninguém, porque muitos nem conseguiram mudar ainda. Então, eu diria para você, a definição de prioridades. A minha definição, em particular, foi, primeiro, a alimentação. Eu achei que a minha prioridade naquele momento era consertar a minha alimentação. Por quê? Porque eu fiz a formação e essa formação, ela me deu uma luz. Em que? Ela me deu uma luz no sentido de, poxa, está acontecendo uma inflamação dentro do meu organismo. Como é que eu resolvo isso? Então, ela está acontecendo em algum lugar. Até eu descobrir que essa inflamação, ela tem uma intenção muito forte, ela acontece lá no intestino. Até eu descobrir que as bolachas recheadas, que os refrigerantes que eu tomava, que as coisas que eu comia, tudo era ruim para mim e aumentava e acentuava meu processo. Então, primeira coisa,
Fui lá, defini a minha prioridade primeiro, a alimentação. E aí, gente, foi muito difícil fazer, sabia? Porque eu tive que tirar tudo que eu gostava, porque tudo que eu gostava é que fazia mal. E aí eu comecei, fiz um processo de desintoxicação. E aí, gente, esse processo de desintoxicação, ele já me estimulou a algumas mudanças. Depois dessas mudanças, eu percebi que o meu corpo, ele era enrijecido. Olha, eu me lembro a primeira vez que eu tentei no self-healing fazer um círculo com o pé. Quando eu tentei fazer um círculo com a perna, gente, eu fazia um movimento reto. Eu não fazia um movimento de círculo. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Vou mostrar pra você. Não conseguia fazer isso, ó. Sabe? A minha mão, às vezes, ela ia para um lado, o pé para o outro. Era uma coisa horrorosa. Aí eu pensei, preciso cuidar do meu físico. Primeiro, eu já estava na medicina Ayurveda, então eu fui lá, fiz um tempo de yoga, ganhei uma flexibilidade, um pouco mais de tônus muscular, mas eu precisava de mais. Aí eu fui fazer o curso, o Self-Healing. Na verdade, gente, eu fui fazer o curso para eu aprender a cuidar de mim. E aí, com o tempo, eu aprendi a cuidar de mim, aprendi a ajudar pessoas. Então, foi algo muito positivo. Agora, então eu já tinha duas prioridades. E aí eu criei a terceira. Eu precisava ter uma relação melhor com o sono. Por quê? Porque muitos anos trabalhando em hospital, dando plantão, essas coisas, eu tive um problema sério, de que eu não dormia. Então, 3, 4 horas, às vezes eu sentia um sono. Então, essas foram as minhas primeiras prioridades. Alguém me falou que eu tinha que fazer isso? Não falou. Ninguém me falou porque não existia ninguém ainda falando de esclerose. Então, eu fui aos poucos organizando a minha vida de acordo com aquilo que eu achava que era. E aí, o que eu quero te dizer é o seguinte, é que você já tem uma chave. Eu já estou te falando. Mas eu senti falta de alguém falar para mim, na época. Eu senti muita falta. Porque ninguém sabia, cada um atirava para um lado, sabe? Era uma coisa horrível. Quando você descobre a doença e você não sabe que caminho que você deve ir. Então as pessoas atiravam para tudo quanto era lado. E eu concentrei no tratamento tradicional, fui lá, falei assim, agora eu vou consertar a minha alimentação. Depois eu preciso ter uma resposta boa do meu físico. Agora, já que eu aprendi meditar, que eu aprendi relaxar, que eu aprendi visualizar, eu preciso dormir. Porque o sono, ele é reparador, tá? Então, o sono, ele é reparador. E como ele é reparador, ele faz uma coisa com você. Ele faz o quê? Ele vai te dar o relaxamento, ele vai te dar o descanso que você precisa. Ele vai te ajudar a diminuir um pouco a ansiedade. Então, assim, eu tinha ansiedade? Tinha demais, né? Tinha demais. Claro que eu tinha. As pessoas achavam que não, mas eu tinha muita ansiedade, né? Porque eu sempre pensava, e agora, como que vai ser? Aquele medo do que virá. Então, enquanto eu estive pensando no futuro, enquanto eu estive pensando no que virá, eu não fiz nada. Quando eu comecei a entender que eu precisava começar por alguma coisa, então eu descobri assim, já comecei, então eu preciso melhorar minhas prioridades. E aí, gente, com o passar do tempo, eu fui colocando outras coisas, sabe? E eu quero lembrar vocês, eu deixei de trabalhar pouquíssimo tempo, pouquíssimo, né? Assim, eu sempre trabalhei e outra coisa que eu acho muito importante, sabe? É a gente manter a nossa espiritualidade. É a gente ter, poxa, eu acredito em quem eu confio, com quem que eu converso no meu silêncio, né? Então, aqui eu não estou falando de religião, fique bem claro, eu estou falando de espiritualidade, que é muito além de religião e que é uma relação que você tem que ter com o seu ser superior. No meu caso, meu ser superior é o meu Criador, que é Deus, tá? Então, e outras coisas também que a gente vai acertando. Então, assim, a dificuldade de relaxar que a gente tem é muito grande. Eu não sei vocês, o que vocês
o que vocês estão achando aí do que eu estou falando, mas a dificuldade é grande. E também a gente tem outras dificuldades. Tem a questão da resposta da sexualidade, que a gente perde, tem uma perda da libido. O homem, além da perda da libido, ainda tem perda de ereção. Aí tem outras complicações, que tem a questão urológica, né? Que tem a questão da bexiga neurogênica, do intestino neurogênico e tudo, né? Então, e outros tratamentos, né? Eu já pensei que ia fazer pulsoterapia. Eu vi aqui o nome pulsoterapia, passando aqui rapidinho, e eu lembrei, né? Que muitos já entraram no tratamento fazendo pulsoterapia, né? Eu nunca fiz. Eu nunca fiz pulsoterapia. Até teve um dia lá que disse que eu iria fazer, mas nunca fiz. Por quê? Quando você faz pulsoterapia, você está fazendo o anti-inflamatório que você precisa em dose cavalar para resolver o processo inflamatório seu. Então, como eu, sem saber que estava fazendo certo, escolhi mudar a alimentação, eu comecei exatamente a parte certa. E aí eu falo para você, sabe, eu fui muito iluminada, porque ninguém me contou e eu tive que ao longo desses 13 anos criar, recriando, experimentando, para eu poder aprender, né? Andréia, você faz muito pulsoterapia, tem que parar com isso, tem que desinflamar seu organismo. Então você fica comigo, que nós temos muitas lives ainda amanhã, eu tenho um fechamento da Masterclass, tá? E eu quero avisar para quem está perguntando aí, ó, eu vi gente perguntando aí, se eu vou lançar outro curso, se eu vou lançar um curso agora. Sim, eu vou divulgar o curso amanhã, eu vou começar um novo curso, tá? O curso é o quê? O curso é um acompanhamento que eu faço de 90 dias com você, com mentoria e com aulas. Você tem aulas semanais, módulos bem profundos, e nessas aulas semanais, você estuda, você faz a tarefa e depois de uma semana você encontra comigo, tá? Aí quando você encontra comigo, a gente ajusta. O que você deu conta de fazer? Eu fiz isso, isso e isso. O que você não deu? Isso, isso e isso. Por quê? Por isso, por isso. Então nós vamos melhorar, nós vamos fazer. Então eu acompanho vocês, eu ensino vocês a fazerem o que eu fiz, tá? Então, o meu curso, ele vai ser lançado amanhã, eu nem estou ansiosa de falar sobre ele hoje, estou respondendo aqui as perguntas, mas só para vocês entenderem, tá? Eu sempre faço isso, eu fazia presencial e agora a internet nos permite, inclusive permite eu conhecer vocês que estão longe de mim, mas que podem ser beneficiados. Amanhã eu falo melhor sobre o curso, tá? Sobre hoje, eu quero ainda chamar a atenção de vocês algumas coisas aqui, tá? Primeiro, você definiu sua prioridade? Vocês que estão conversando comigo, vocês definiram? Qual que é a prioridade de vocês? Anota aí pra mim, eu quero saber. Quero conhecer qual é a prioridade de vocês. Eu vou dar tarefa pra vocês hoje, tá? De hoje pra amanhã, tem duas tarefas incríveis. Fica aí comigo que agorinha eu vou dar a tarefinha, porque meus alunos falam, né? Eu não posso ir embora sem uma tarefa. Então, vai ter tarefa. Isso. Aí, tem gente longe no Rio. Você acredita, André? Eu ia no Rio fazer treinamento, capacitação, eu ia em São Paulo, eu ia em... Agora eu não preciso, né? Posso fazer daqui. Posso fazer daqui com vocês, que a internet nos possibilitou isso. Depois da pandemia, a gente desenvolveu o curso, podendo fazer, né, à distância e podendo ajudar pessoas, tá? Tem o lance, sim, lance do self-healing, tá? O F mudo, tá? F mudo, isso mesmo, tá? Self-healing, ok? E vou falar desse também, geralmente, eu não sou a terapeuta que atende no consultório, igual as minhas colegas, que me atendem também, mas eu sempre ensino as coisas que eu aprendi e os exercícios que eu sei que para a esclerose são fundamentais, são muito bons, tá? Então, só voltando aqui, eu perguntei, você definiu suas prioridades? Pronto, alguém respondeu, Oneide respondeu, alimentação. Vai começar pela alimentação? Você consegue fazer as três? Você consegue fazer as três? 3 prioridades, o que é mais grave para você? Eu acho que a alimentação vai ser grave para todos.
Gente, eu tenho um processo de desintoxicação que no curso eu passo para vocês, aí vocês vão fazer junto comigo, tá? Eu gosto de fazer, viu? De acompanhar, fazer com vocês. Aí depois a gente vai avaliar o seu biotipo, nós vamos fazer a sua dieta, ela é personalizada, então a gente faz para cada um, tá bom? O curso tem isso, tá? Ok, não sei o que fazer para o meu intestino melhorar. Pois eu sei o que fazer. Fica comigo, que aí você vai aprender, tá bom? Então, gente, eu vi que alimentação é um problema. Eu já vi. Alimentação de todo mundo. Quem fala aí pra mim, ó, escreveu aí que é intestino, eu também vou te falar, o intestino, então sua prioridade tem que ser alimentação, porque você só vai resolver o problema do seu intestino quando você resolver seu problema de alimentação, tá bom? Então, já vai anotando aí que essa é a sua primeira prioridade. Se você conseguir fazer as 3, já coloca, porque hoje eu estou fazendo um aquecimento. A Masterclass, ela vai ajudar você a dar o pontapé. A Masterclass vai ajudar você a decidir o que você quer da sua vida. E se você quer trabalhar um processo de cura diária, aí a Masterclass vai te mostrar o caminho, tá? Então, é isso bem que nós estamos preparando esse tempo todo para vocês, ok? Agora veja bem, quando você define as suas prioridades, você tem a mudança de hábito. Você vai ter que mudar. Então, por exemplo, eu defini que eu vou mexer na minha alimentação. Então você não vai pegar leve, não. Você vai tirar fritura, você vai tirar glúten, você vai tirar lactose e etc, etc. Tá? Então, o que você precisa para entrar no meu programa? Você precisa estar disposto a fazer 90 dias junto comigo, tudo o que eu fizer, passo a passo, todo dia você fazer. E aí, quando a gente faz em grupo, eu quero dizer para você, quando a gente faz em grupo, a gente faz muito melhor. Muito, tá? Então, assim, o que eu quero dizer? O hábito é algo que se constrói. Você quer mudar de hábito? Você já definiu suas prioridades? Você quer mudar de hábito? Então, para você mudar, você vai ter que fazer uma coisa. Você vai ter que deixar de fazer aquilo que você faz de errado. Você vai ter que pegar aquilo de bom que você não faz muitas vezes, faz de vez em quando e vai colocar na sua rotina todo dia. No meu programa, eu trabalho com um diário. E aí a gente põe tudo no diário. E vocês vão anotando e vão acompanhando para a gente ver a evolução de vocês. Então, é muito bom isso. E tem mais, tá? Quando vocês que entram no meu curso, também vocês ganham lá o meu caderninho das receitas de coisas que eu faço, que são deliciosas, que pra gente não ficar com vontade de comer aquelas coisas que a gente comia no passado. Então, são tão deliciosas quanto, tá? Bom, gente, eu quero falar do hábito, nessa mudança do hábito, por quê? Porque ela é decisiva e às vezes você não muda de hábito sozinho. Então você precisa de pessoas, porque você precisa fazer todos os dias aquilo que vai mudar a sua vida para sempre. Fazer todos os dias o que vai mudar a sua vida para sempre. Então, você acredita que você é capaz? Você acredita? Eu tive que acreditar. E aí eu fui fazendo e eu acreditei e eu estou fazendo ainda. Por quê? Porque para nós, o que interessa você pensar no dia de amanhã? E é isso, e é com isso que eu vou tentar amarrar aqui o nosso bate-papo, falando do poder do agora. Você sabe o poder que tem esse momento? Eu e você? Então, primeira coisa, antes de entrar aqui falando no poder do agora, no que você estava pensando? Enquanto você está me ouvindo, você está pensando em quantas outras coisas. Quantas outras coisas você pensa e você não consegue fechar. Quantas outras coisas, problemas que vêm, de repente mistura, você está pensando 3, 4 problemas. E um dos problemas que você pensa, que envolve, é a questão da sua situação, de estar portando uma doença crônica, de tantos sintomas, de tantas perdas. Então, nesse caso, o poder do agora é um mindset.
sério, é aquele momento em que você vira a chave dentro de você, tá? Por quê? Porque os seus problemas, eles são só ilusões. Seus problemas são criados pela sua mente. Se você conseguir trabalhar os seus problemas, cada um na sua casinha, cada um de uma vez, um por vez, não deixando se confundir, você passa a viver o presente e você deixa de viver ou no passado ou no futuro. Quantos de vocês aqui ficam pensando, quando eu era, quando eu fazia, era tão bom porque eu acreditava nisso. Ou então, você fica pensando no futuro. E geralmente o futuro, a gente acaba arrebentando com o nosso futuro. Porque se a gente tiver pensamentos negativos, a gente vai destruir o nosso futuro. E outra coisa, para que pensar no futuro? Você precisa pensar hoje. Você precisa resolver seu problema hoje. Você precisa resolver as suas limitações agora, tá? Então, esse é um grande problema, tá? E aí, o que eu quero dizer para vocês? As fortes emoções que vocês têm, elas podem controlar vocês de tal forma que pode ser altamente prejudicial. Então, eu estou chamando a atenção de vocês para vocês caírem no atual momento, no presente, e vocês pensarem, tá? O que eu aproveito do passado? Eu só aprendo. Eu olho para trás, aprendo. Nada de saudosismo. O que eu penso? Tem gente que está lutando com o passado, que as coisas já aconteceram e a pessoa está lutando, está brigando, né? Então, eu já sei que vocês têm esse problema, porque eu também tinha. Eu tinha uma capacidade de ficar presa ao passado e lutava com as coisas que já tinham acontecido, então não precisa, tá? A outra coisa o que eu quero dizer, tudo que você foca, expande. Então, se você está focando no momento presente, o importante vai ser o seu momento presente, tá? Então, se você foca num problema X, você vai aumentar esse problema. Então, problemas, eles foram feitos para serem resolvidos e não para serem acumulados. Então, assim, você tem um problema. Eu tenho uma doença que eu preciso controlar essa doença. Então, bora controlar, porque depende de você, não depende de mim. O que dependia de mim, que era em mim, o controle, eu estou fazendo. Por que eu digo que eu estou fazendo? Porque eu nunca vou dizer eu fiz. Eu fiz, mas eu estou fazendo e com certeza, todos os dias que me forem dados, eu vou continuar fazendo. Para eu ter o que eu sempre sonhei, né? Para eu ter qualidade de vida, para eu ter uma cura. E aí você pode falar, mas como que cura o incurável? Como que você vai curar uma doença? É simples, porque você só precisa estar curado para hoje, quando você deixar de pensar no amanhã. Você precisa resolver hoje. Então, se você não fizer nada por você hoje, você de fato não vai ter cura. Você que tem que fazer, tá? E eu quero dizer uma coisa, quando você pensa nos seus problemas, você precisa descobrir o seguinte, tá bom, qual eu resolvo primeiro? Qual é o mais grave? Qual que eu vou resolver agora? Então, por isso que eu pedi para vocês definirem suas prioridades, porque é definindo suas prioridades que vocês vão conseguir chegar lá, tá? E o que eu quero dizer é que os problemas sempre encontram no passado ou no futuro. Eles sempre vão estar presentes. Então, é agora, no momento presente, que vocês vão resolver e que você vai conseguir fazer algo por você. Então, quantos anos você está esperando você tomar essa decisão? Quantos anos você está tentando, mas você está tentando errado? Então, o que você precisa agora? Você precisa desenvolver uma habilidade de olhar para esse momento agora, aqui onde nós estamos, tá? Ter clareza do que está acontecendo com você e mesmo que pensar sobre a situação dói, vai causar uma dor, não tem problema. Você enfrenta. Por quê? Porque está nas suas mãos assumir a responsabilidade da sua doença. Está nas suas mãos. E eu vou fechar hoje deixando você pensando sobre isso.
que você quer? Se você de fato quiser continuar, quiser lutar, quiser caminhar comigo, amanhã você é meu convidado e eu espero você no mesmo horário, às 20 horas. Amanhã eu vou falar mais, vou mostrar algumas coisas que eu fiz de exercício, tá? Vou também, amanhã, vou deixar um linkzinho para quem quiser começar, né? Já ver um pouco da alimentação, algo assim. E vou lançar também o curso que vocês estão querendo, tá bom? E eu termino aqui dizendo para você que eu desejo uma boa noite e eu quero que você hoje pense muito no que a gente falou, nas prioridades, tá? Tem uma pergunta que ficou aqui que eu não respondi. O nome da minha médica, Denise Cisteroli. Doutora Denise Cisteroli, tá bom? Se você tiver necessidade, me chama lá no direct, que eu passo o contato, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês, mesmo que a gente tenha começado aqui assim, mas amanhã eu espero vocês, que amanhã tem mais novidade, amanhã eu quero falar, então amanhã eu vou falar o meu programa. Vocês definiram alimentação? Tá, eu vou contar para vocês o que eu fiz, tá? E aí, vou definindo, vou contando para vocês o passo a passo que eu fiz até hoje. Por quê? Depois que você resolve uma prioridade, você tem que arrumar outra, né? Então, inúmeras prioridades eu fui procurando ao longo do caminho, tá? Eu desejo cura para vocês. Eu desejo cura e que a gente se encontre por aí no mundo da cura, tá bom? Grande beijo, gratidão por hoje, gratidão a Deus pelo nosso encontro e até amanhã, se Deus permitir.